Paz de Cristo a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse propósito de jejum e de oração nos 21 dias. Hoje o nosso assunto vai ser retratado no livro de Jó. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês em Jó capítulo 42, no versículo 7, que diz assim: Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eu queria falar um pouco de um assunto que ele é talvez o mais recorrente, que é a questão do sofrimento. Eu falo isso porque basicamente eu trato dessas coisas todos os dias, né? Ao longo desses anos, fazendo obra de Deus, o que a gente mais trata no nosso dia a dia com as pessoas é a questão do sofrimento. É a questão de muitas vezes as pessoas não entenderem porque determinadas coisas estão acontecendo na vida delas. E muitas vezes a gente observa que parte dessas coisas acontece numa percepção errada que as pessoas têm tanto em relação à vida quanto em relação às próprias coisas que elas acabam passando. É natural que nós tenhamos um sistema de mecanismo, e nisso entra a parte espiritual, que muitas vezes o diabo se aproveita disso para nos acusar, mas na maioria das vezes nós não temos muita noção do que realmente acontece no mundo espiritual. E por nós não termos a verdadeira noção do que realmente acontece dentro do mundo espiritual, nós acabamos entrando numa situação que esses amigos de Jó acabaram entrando. O livro de Jó talvez seja um livro que retrata com mais profundidade esse assunto. E ele é um livro que derruba qualquer tipo de teoria vazia sobre isso. E uma delas foi exatamente o que os amigos de Jó compartilharam, tratando o sofrimento como a causa de um pecado de Jó. Isso é, pecado, sofrimento. E isso se torna muito nítido ao longo do livro. Basicamente o livro de Jó é isso. Jó procurando entender o que estava acontecendo com ele, se justificando diante dos seus amigos, né? E até mesmo querendo se apresentar diante de Deus para se justificar, e os amigos acusando Jó e dizendo que ele estava naquela situação por causa de pecado. E Deus reprova isso totalmente. Ainda diz que quem falou de uma maneira reta foi o servo Jó e não eles. Porque os amigos de Jó tinham um sistema neles, uma religiosidade que levava eles a acreditar que absolutamente tudo o que acontecia se dava por causa de pecado, por causa de erro. E assim acontece na maioria das vezes. E, irmãos, nós mesmos, muitas vezes, nos pegando nesse mecanismo mental para a nossa vida. Você já parou alguma vez para imaginar e pensar que está passando por determinado problema por causa de um erro? É porque eu não consertei isso aqui? Ou é porque eu fiz tal coisa de errado? Sendo que, na realidade, muitas vezes a gente não está entendendo quais são os propósitos estabelecidos desde o início dos tempos para a nossa vida. E acabamos muitas vezes pensando algo que não é para pensar. Essa passagem mostra que um quarto homem misterioso aparece no meio da conversa, e esse homem retrata uma outra forma do sofrimento humano. Já para esse homem, o sofrimento tem um caráter muito mais pedagógico, muito mais de aproximar o homem de Deus, do que propriamente
ser um sistema punitivo. E veja que o discurso desse homem não foi repreendido por Deus de nenhuma forma. Inclusive, partes dos discursos desse quarto homem misterioso ali, chamado Eliú, é muito parecido com o início do discurso de Deus para Jó, mostrando os seus feitos, né, como ele fez. E ele traz essa abordagem, que o sofrimento acaba, de uma certa forma, aproximando aquela pessoa do seu Criador. E não apenas ele é retratado como único e exclusivamente um método de punição, porque se assim fosse, então Jesus seria o maior dos pecadores. Veja que Jesus foi para a cruz porque ele tinha que levar os pecados da humanidade, mas ele, Jesus, não era um pecador. Então, muitas vezes, a questão do sofrimento, já não basta a pessoa, às vezes, estar passando por uma tribulação, mas a pessoa, às vezes, ela é acometida de uma verdadeira avalanche de pensamentos que vai deixando ela cada vez pior. Isso nos leva a conclusões terríveis. Irmãos, nós devemos usar, às vezes, cada situação na nossa vida e nos perguntar o que isso pode realmente nos aproximar do Criador. Muitas vezes são exatamente as situações difíceis da vida que nos faz orar mais, nos faz meditar mais, nos faz buscar mais. Se tudo tivesse uma maneira maravilhosa na tua vida, se você não tivesse nenhum problema em nenhuma área, será que você estaria fazendo um propósito de jejum e oração durante 21 dias? Ou ao contrário, devido a tantos desafios que você tem, devido a tantas coisas que acontecem no teu dia a dia, e muitas vezes você não ter resposta e buscar aquela presença de Deus para a tua vida que vai te trazer força, será que é esse o motivo que está fazendo você fazer o propósito? Eu vejo que muitas vezes aquilo que mais nos traz angústia, às vezes pode ser aquilo que mais vai nos aproximar de Deus, como foi com Jó, que teve a capacidade depois de ter uma conversa pessoal com o próprio Criador. Olha, um privilégio que poucos têm esse privilégio, ao ponto dele dizer: eu te vejo face a face, os meus olhos agora conseguem te contemplar. Antes eu apenas ouvia falar do Senhor, me alegrava com a mensagem, com a tua palavra, tentava praticar essa palavra e viver essa palavra. Mas agora é diferente, agora eu estou tendo uma conversa contigo, agora eu estou te olhando. E muitas vezes, irmãos, para nós sairmos da esfera única e exclusivamente de conhecer a Deus pelos que os outros falaram ou por aquilo que nós estudamos, muitas vezes nós temos que ter uma experiência pessoal com Deus. E muitas vezes o sofrimento faz com que a gente tenha essa verdadeira experiência especial com o Criador. E aí nós acabamos tirando da nossa vida conceitos que muitas vezes são pré-estabelecidos e que muitas vezes se mostram totalmente ineficientes para explicar a maioria das coisas que acontecem na nossa vida. Questões, por exemplo, de julgamento, questões que muitas vezes nós não conseguimos entender e queremos julgar uma situação. Em relação a isso eu já vi muita coisa e eu tenho visto também ultimamente em moda, né? Muitas pessoas falando, ministrando, se uma pessoa está passando por uma situação de sofrimento, essa pessoa deixa ela quieta, Deus está tratando com ela, sendo que na realidade não é bem assim que a coisa funciona. Onde é que fica então a palavra de Deus? Só vou citar para vocês alguns exemplos. O livro de Lucas, por exemplo, no capítulo 3, quando João Batista foi perguntado o que é possível fazer para alcançar o reino de Deus, o que João Batista fala? Aquele que tiver 2 túnicas, dá uma túnica para aquele que não tem. Aquele que tem de comer, dá àquele que não tem de comer. Se a gente for avançar no assunto, o que Jesus falou lá em Mateus 25, o que ele disse? Eu tive fome e me desses de comer, tive sede e me desses de beber. Não é porque uma pessoa está passando
por um sofrimento, não é porque Deus está trabalhando na vida dela, e nós não vamos exercer a função que o Evangelho nos ensina, que é auxiliarmos uns aos outros o tempo inteiro. Eu vejo que muitas vezes uma percepção errada em relação ao sofrimento faz com que, ao invés de nós estarmos praticando a justiça, nós acabamos praticando a injustiça. E em relação a isso, sempre se pergunte qual é a visão de Cristo em relação a esse assunto. Será que eu tenho que julgar a pessoa e dizer que ela está em pecado por causa de um sofrimento que ela está passando? Será que eu tenho que deixar ela de canto e não ajudá-la porque Deus a está tratando? Será que essas duas coisas que eu acabei de dizer não estão totalmente fora da palavra de Deus? Porque, como eu disse antes, o livro de Jó acaba com qualquer tipo de argumento nesse sentido. Nem todo sofrimento é uma causa e consequência, nem todo sofrimento é uma punição. Muitas vezes ele serve, como eu falei, para nos aproximar do Criador. Mas nosso papel não é julgar aquele que está sofrendo. Como Jesus falou, no caso da mulher, né, adúltera. E essa passagem ela é muito interessante, porque Jesus diz assim, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só que quando Jesus fala aquele que não tiver pecado, é óbvio que Jesus não está falando qualquer pecado, porque pecado todo mundo tem, seria uma afirmativa até simplória do nosso mestre. Mas na realidade, quando ele olhou para aqueles homens e disse assim, aquele que não tiver pecado, olha, obviamente Jesus estava falando do adultério. E com certeza aqueles homens que iriam apedrejar aquela mulher, com certeza eles também estavam cometendo o mesmo pecado. Então fica a dica para nós. Fica essa dica. Não cabe a nós competir e dizer qual é a causa de sofrimento de uma pessoa, mas compete a nós, e até na nossa própria vida, tentar buscar em Deus, talvez não respostas do porquê que nós estamos passando por aquilo, mas buscar força e buscar mais de Deus em cima daquilo que nós estamos passando. Às vezes nós fracassamos no meio do deserto, porque nós queremos o tempo inteiro tentar entender por que nós estamos passando por aquilo. E na verdade não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que nós, ao invés de perguntarmos por que nós estamos passando por aquilo, nós devemos fazer o seguinte questionamento. O que eu tenho que fazer nessa situação para receber mais de Deus, para estar mais perto ainda do Senhor Jesus Cristo, mais forte, mais ungido, mais capacitado e cada vez mais íntimo dele. E é exatamente isso que eu quero para a sua vida. Que você seja realmente íntimo de Cristo, íntimo do Senhor, completamente dominado pelo senhorio de Cristo sobre a tua vida, totalmente entregue e totalmente rendido a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que Deus te abençoe neste dia, que Deus derrame graça sobre a sua vida. Nós estamos todos os dias orando pelos propósitos e eu tenho certeza que Deus está contigo, Deus está observando tudo o que está acontecendo na tua vida. E eu queria que você nessa hora levantasse teu propósito ao alto e que juntamente em relação a isso que nós falamos hoje, eu tenho certeza que muito desse caráter está aqui nesse propósito. Ore junto comigo, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, grande parte, Pai, daquilo que nós estamos orando está relacionado aos sofrimentos. Mas assim como teu servo Jó, Pai, não entendia, mas o sofrimento fez com que ele te conhecesse face a face. Seja assim também na nossa vida, Pai. Seja assim também conosco, meu Deus. Que nós possamos te conhecer verdadeiramente, Pai, através de tudo aquilo que está acontecendo. Que nós possamos tirar da nossa mente todos os questionamentos do porquê que estamos passando, mas que a partir de agora nós possamos ter outro propósito. Pai,
através disso que eu estou passando na minha vida, como que eu faço para ter mais comunhão contigo, para estar mais perto de ti. Pai, nós sabemos que o Senhor nunca nos abandona, que tudo está no teu senhorio, e nós cremos e descansamos no teu poder sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém? Fique na graça de Deus. Continuamos amanhã com esse nosso propósito, juntos e firmes na oração em nome de Jesus. Bem, um forte abraço.